No chat aqui, Thiago, tá rolando um papo, assim, dentre outras tantas coisas, né? Acho que tu deve estar acompanhando também por aí. Mas rola um papo da questão da biometria, tá? E o porquê isso foi implantado, isso é necessário, enfim. Pode contextualizar essa questão novamente, por gentileza? E emendo uma segunda questão, Thiago, da elitização, digamos assim, do futebol. Tu acha que isso está ocorrendo ao longo do tempo? O futebol ficando cada vez mais elitizado? Sim ou não? Explique sua resposta como se estivéssemos na escola, Thiago. Bom, a biometria já tem 5 anos, aí fazia tempo que não vinha, né? Fazia tempo que não vinha essa. Ela, no início, ela é uma ferramenta extremamente polêmica, concordo. Muito difícil de ter sido tomada a decisão, nem um pouco confortável. Ninguém que tá nesse processo gostaria de ter que ter tomado esse processo. Ninguém queria embalar essa criança. Mas o que na verdade a gente tem que entender era um contexto em 2016, quando isso foi assinado e o acordo foi feito, muito diferente de 2021 ou 2020, quando tinha público ainda, né? Então foi uma posição do Ministério Público, que fez uma série de exigências, enfrentou muita dificuldade na hora de operacionalizar isso e acabou se colocando em todo o setor. Quais são os malefícios e os benefícios no entendimento do clube hoje na questão prática, né? A insatisfação é algo muito ruim de se lidar, óbvio. Ninguém gosta de ver o torcedor chateado com alguma coisa. Mas, em termos práticos, e tendo sempre a primeira necessidade de atendimento de algo, a segurança, ela se justificou ao longo do tempo cada vez mais. Por exemplo, hoje, quando acontece qualquer tipo de problema na arquibancada norte, assim, principalmente no último ano, quando a estrutura estava toda já colocada, é possível ir pinçar o torcedor de uma forma individual, com mais chance de ser individual. Óbvio, a gente não tem 100% de certeza que a gente vai conseguir individualizar em todos os casos, porque depende também da identificação da imagem. Mas eu vou te dar um exemplo. No caso do Grenal do dia 12 de março, foi 12, né? Isso, acho que foi 12. O Grenal 12 ou 13. Primeiro da Libertadores. Isso, o Grenal ali. Que teve um vídeo que rolou aí nas redes sociais, dizendo que um torcedor tinha chamado o outro de macaco, lá, o torcedor do Inter, que é um caso de racismo, que tem toda essa questão que está sendo combatida, e não só combatida, isso é uma diretriz dos órgãos que regulam os clubes, a CBF, a Conmebol e a FIFA. Como foi possível identificar? Através dessa conjuntura. Porque o torcedor que comprou o ingresso, o torcedor que fez não estava na arquibancada. Mas o torcedor que comprou o ingresso estava. Porque ele comprou o ingresso a mais para um acompanhante, assim, né? Preço cheio do Nasul. Por causa da biometria foi possível identificar o horário que ele entrou. Com o horário foi possível achar a imagem dele. Com a imagem dele foi achado o cadastro e o cadastro completo. Se chegou nele, se chegou na pessoa que fez, sabe? Então isso é um exemplo que a gente conseguiu chegar na resposta individual. Já teve outros casos em outros jogos anteriores que teve a ver com alguma briga, algum estresse ali que rolou, que também foi possível ir pinçar o torcedor lá no meio. É a melhor forma? Tá na melhor versão? Eu acho que não. Eu acho que isso... A estrutura da biometria, ela foi sendo aperfeiçoada, depois foi liberado a questão das crianças, e aí com isso veio um benefício acessório, né? Que foi conseguir um ingresso barato para uma criança a R$5, né? Te lembra dessa aí, Dudu? Isso aí foi bem legal, porque para liberar a criança, mas ter um controle sobre ela, em contrapartida se popularizou o ingresso para ela de uma forma bem mais fácil, tem uma onda infantil. Então, isso não é um processo pronto, isso é algo que vai sendo aperfeiçoado.
E agora a própria pandemia, a questão das higienes, a gente não sabe como é que isso vai voltar depois. Não se tem nenhuma ideia de o que vai ser possível, se vai ter que ser cancelado por um tempo, se vai ser continuado, o que vai ser feito, porque a gente não sabe a condição que a gente vai votar. Mas o contexto geral é esse. Foi a melhor decisão, foi a melhor, a coisa mais fácil de se fazer, de se implantar, não. Mas hoje a gente já consegue colher benefícios práticos com o intuito do quê? De proteger a torcida como um todo, a festa, o ambiente, individualizando as coisas. Porque como não se tinha muito instrumento antigamente para identificar e o clube estava fora desse contexto, qual era a coisa mais fácil que acontecia? Punição de 90 dias para geral, tira a banda, tira não sei. Tudo que foi feito foi para preservar o que interessa para o coletivo e só ir atrás de quem é o responsável por um determinado ato errado. E eu gostaria só de complementar daquela minha outra questão ainda, da questão da elitização, porque rolou bastante aqui no chat, eu gostaria de fazer essa questão. Assim, para mim o Brasil cometeu um erro estratégico lá atrás. E aí isso vem... isso teve como consequência essa elitização e tal. O futebol como um todo, ele pegou e subiu o seu preço. Ele é um produto de entretenimento hoje, como todo mundo vê. O futebol concorre com a Disney, com o Netflix. Virou isso, virou uma indústria de entretenimento, não só um esporte. Isso por si só colocou o futebol numa onda de mais valor agregado para quem quer consumir ele, tanto em televisão quanto presencialmente. Já vinha acontecendo isso pré-arenas, não só a Arena do Grêmio, pré-arena. O próprio Olímpico ele foi aumentando bastante de preço na última década até o Grêmio mudar para a Arena. Antes de 2013, né? O que eu acho que foi um erro estratégico do Brasil como um todo é que a gente simplesmente pegou as estruturas de estádio que existiam na Europa, o padrão FIFA, e colocou aqui, né? E esse padrão FIFA ele atende às características daquele mercado europeu, principalmente, né? Ou os países de primeiro mundo, que ele tem um ticket médio mais alto, um preço de ingresso médio mais alto, e ele é o contrário de avião, né? Eu sempre falo essa comparação. Como é com o avião? O avião, a maioria dos assentos é classe econômica e a menor parte dos assentos é de primeira classe. Os estádios do Brasil hoje é o contrário, né? A maioria dos assentos é VIP, é caro, porque eles foram construídos assim, e a menor é popular. E o que é Quando se tem, né? Quando se tem. A Arena é uma dos estádios privilegiados. E que uma coisa que a gente conseguiu também muito em função da biometria. Da estrutura que veio junto com a biometria. A questão da liberação do aumento da capacidade, que está em curso. E a Arena, provavelmente quando reabrir, não sei se vai estar tudo pronto, vai ter 57, 58 mil de capacidade com 8 mil lugares na área popular, no lugar mais barato. Isso é outro benefício, só fazer um adendo. O ingresso popular, ou do setor mais popular, que é a arquibancada norte, a geral, ela não tem chance de cair na mão de cambista. Isso é outro benefício da biometria. Se em contrapartida ficou mais difícil, hoje o ingresso de arquibancada ele não tem intermediário. Ele vai para a mão do torcedor. E às vezes vem a cobrança no Twitter, eu vejo que e vocês disseram que ia acabar com o cambismo e olha aqui, daí mostram um ingresso de cadeira sul. Não. A gente fala que com o controle da biometria, a arquibancada norte não tem como fazer cambismo. Mas a questão da elitização, para mim, eu vejo assim. E o que eu acho que está acontecendo com o passar dos anos? Os clubes estão tentando achar alternativas para que a taxa de ocupação aumente. E tu fazendo isso, naturalmente se populariza, né? Já se tentou fazer pacote de ingressos, já se tentou vender ingressos em lotes menores, enfim, programa de sócio adaptado, que o programa de sócio também é um programa de acesso ao estádio. Eu acho que esse padrão ele vai se estabelecer ainda ao longo dos próximos 10 anos, porque não dá para porque se tu mantém o padrão de ingresso que se idealizou quando se construiu os estádios como um todo, ao longo do tempo vai parar de ir. E ao mesmo tempo tu tem que achar uma forma que viabilize a estrutura.
Então, essa equação ela ficou muito mais difícil justamente porque a gente simplesmente importou um modelo sem adaptar melhor a nossa realidade econômica e cultural, na minha opinião. Eu acho que os estádios aqui poderiam ter menos camarote, menos cadeira VIP, menos cadeira Gold, como tem na Arena, e ter mais setor popular, e aí eu acho que eles seriam mais viáveis economicamente. Vou te dar um exemplo para finalizar. Eu não sei se é o estádio do Düsseldorf, na Alemanha, que eles fizeram uma pesquisa de mercado na economia da cidade, da região, para ver quantos camarotes corporativos aquele estádio deveria ter para atender a demanda econômica e a capacidade econômica daquele determinado setor ali, daquele determinada região. Eram 28. E foi um estádio de Copa. Eles têm sempre os 28 camarotes locados. Aqui, vamos pegar os dois estádios, não tô falando do Grêmio, não tô falando da Arena, tô falando do Brasil como um todo. Vamos pegar a nossa cidade. Hoje, entre o Beira-Rio e a Arena, nós temos, sei lá, acho que 400 camarotes. Mais 15 mil cadeira Gold, que é a segunda área mais VIP. Eu acho que a nossa economia local não tem capacidade de absorver 100% para os dois estádios. E isso é a ilustração do que eu tô querendo dizer. Eu acho que a gente vai sofrer um pouco ainda para achar esse meio termo entre o valor que é compatível com a economia local com o custo que acabou se gerando por a gente simplesmente adaptar uma estrutura que é igual à da Europa lá, que tem outra lógica, inclusive geográfica. Uhum.